Meus Muito filhos, boa 1h20 da tarde, nós fazendo a onça, beber água aqui. E aí? Sim, Thiago. Tudo bom, Carol? Bem-vinda. Bem-vindo também, Thiago, Andrei. boa tarde. Nossa, quase derrubou o púlpito. Gente, final de semana foi uma loucura, né? Porque a gente veio numa pegada de Brasileirão numa sexta-feira, balada, sexta-feira ganhamos do Sport. Opa, aí no sábado o Palmeiras tomou uma sapecada, não foi uma sapecada, mas 1-0. E aí o Corinthians também jogou, e aí o Vitória também venceu, aí o torcedor ficou com dor de cabeça de novo. Conta essa loucura pra mim, começando pelo... Não, vamos pro futebol, vamos pro Flamengo. Começa pelo Flamengo. Olha, eu tô perdidaço. Uma final de Libertadores. Boa tarde, Thiago. Uma final de Libertadores, pelo menos pro palmeirense, bem decepcionante. É verdade. Esperava ser o time um pouco diferente das últimas rodadas do Brasileiro, um pouco mais ofensivo, com aquele ataque Vitor Roque e Flaco voltando a funcionar, mas não foi bem assim. O Palmeiras só se defendeu contra o Flamengo boa parte do tempo, sofreu muito e acabou tomando esse gol ali já na... Golaço de cabeça, posso falar? Golaço de zagueiro, né? Danilo no quinto andar, bicho. E fez o segundo dele na segunda vez que o Danilo marca numa final de Libertadores, né? É verdade, com o Santos. A segunda vez. Os meninos da Vila lá representados por Alexandro e Danilo. E o Flamengo, os três últimos títulos foram com meninos da Vila, porque dá pra considerar o Danilo menino da Vila, fazendo os gols do título, né? Mas o Flamengo foi muito superior, jogou muito mais que o Palmeiras e mereceu ganhar esse primeiro tetracampeonato brasileiro na história da Libertadores, né? Olha, lá em 2020, 2021, naquela final de Libertadores fatídica entre Palmeiras e Santos, a grande piada era o Pará não subiu e nem nada. Agora eu acho que o ciclo ali acabou de azar pro Santista. Porque teve gente que também não subiu tanto assim ali, hein, Thiago? O Bruno Fux deixou o Danilo subir sozinho, né? E o Danilo que vem de trás, sem marcação nenhuma, faz esse gol. E é um ano muito frustrante pro Palmeiras, né? Que termina o Paulista sendo derrotado pelo maior rival, cai na Copa do Brasil previamente, e tanto no Brasileiro quanto na Libertadores vai acabar ficando com o vice pro Flamengo, que atualmente é o maior concorrente, né? Nesses moldes atuais. E eu quero ver o que o Abel Ferreira vai fazer no final do ano, né? Porque ano passado ele disse que o ano que ele não conquistasse nenhum título pelo Palmeiras, ele pediria as contas. E que ele ainda não assinou o contrato. Ele não assinou ainda? Não, porque tinha aquela cláusula dele poder, né? Se ele não ganhar nada. Tinha uma cláusula lá um pouco complicada que o Palmeiras não estava querendo abrir mão. Agora, não sei como que vai ficar isso daí. Olha, eu fico, assim, eu, santista, claro que não vou ser hipócrita aqui, não torci pro Palmeiras, mas também não torci com o Flamengo, aquela vibração toda, mas dei aquelas sorrisas marotas, sabe? Mas eu fiquei impressionado, a festa da torcida do Flamengo, que aqui na Baixada Santista, aqui em Santos teve gente Praia Grande também teve carreata, muita gente, tá? Muita gente na Praia Grande. São Vicente tinha um bar ali temático, flamenguista demais. Cubatão também tem um reduto flamenguista enorme, né? Muita gente vem do Nordeste, o pessoal ali de Vicente Carvalho, no Guarujá. Olha, o Flamengo deixou pelo menos 45 milhões de brasileiros bem felizes no sábado. Embora, vou falar uma coisa, tá? A gente tem que ser justo. Em determinados momentos do jogo, a gente ouvia... Aparentemente, a torcida do Palmeiras estava em menor quantidade. Não sei se é impressão minha, enfim. Mas parecia que estava em menor quantidade. Mas o barulho no estádio que a torcida do Palmeiras estava fazendo foi maior do que a do Flamengo. A torcida que canta e vibra, não vibrou bastante, mas o Palmeiras não vibrou do jeito que teria que ser lá em campo. Ficou com o vice-campeonato. De qualquer forma, parabéns ao time do Palmeiras. E aí, Thiago, a gente tem uma grande coisa, tá? Porque corre o risco... Vinha o jogo no dia seguinte de Ceará e Cruzeiro, e que se o Ceará ganha esse jogo, corria o risco até do Palmeiras perder o vice. Nossa, e aí ia embolar ali, a crise ia implantar real ali. E de certa forma embolou um pouco, né? Porque um empate faz com que o Cruzeiro se aproxime do Palmeiras e esse segundo lugar não esteja 100% garantido ainda, né? É verdade. Gente, ainda seguindo pelo Brasileirão, mudando de página, deixamos a Libertadores, voltamos ao nosso Brasileirão. O Corinthians empatou com o Botafogo e perdeu a chance de ultrapassar o São Paulo. Começou o jogo bem, o Ranieri fez um gol logo no começo do jogo, que deu uma tranquilidade maior. Foi um primeiro tempo muito melhor do Corinthians do que do segundo. E eu ouvi muito botafoguense falando que se o Botafogo jogasse desse jeito... ganharia do Flamengo na final da Libertadores. Eu não sei se era um exagero ou algo assim, mas sim, o Botafogo cresceu bastante ali na reta final desse jogo.
E o mais engraçado, que eu nem sei se a palavra seria essa, é que um ataque com Yuri Alberto, um meio de campo com Garro, Golaço. algo assim, quem define o jogo é, de novo, o zagueiro Gustavo Henrique, que tá se destacando e tá jogando muito no Ex-Santos Corinthians. Futebol Clube Ex-Santos. também. Ex-Santos também. Não, e é importante destacar o que a torcida... Jogadaça do Vitinho, Jogadaça. nosso diretor aqui, E- Davidson Carlos Corintiano, gritou aqui na minha orelha. Não, e o Gustavo Henrique posicionado como centroavante, né? É. Bem posicionado na área, se desmarcou ali para fazer o gol. Mas é um Corinthians muito inconstante, né? A torcida vem verdade. cobrando isso, do Dorival principalmente. Esperava que o Dorival arrumasse a casa, conseguisse se organizar melhor. Principalmente a questão defensiva desse time, não tem conseguido. É um time que consegue até aparecer bem no ataque, mas sofre muito defensivamente com jogadores que não têm conseguido cumprir o papel que era o esperado. E um né? Yuri Alberto que oscila ao ponto de, ou vai muito bem, ao ponto de pedirem na seleção brasileira, É uma ou faz um catástrofe. jogo como Exato. fez ontem. Outro ex-santista. É. Gente, vamos para a zona do bololô, porque o Vitória venceu o Mirassol, mesmo jogando em Salvador. Era um jogo assim que a gente, santista, falava, não, Sim. o Mirassol vai embaçar o jogo. 2-0. Mas o Mirassol até embaçou a partida, né? O Chico da Costa, que é o centroavante do Mirassol, fez uma partida muito ruim, perdeu muitas oportunidades. Até o finalzinho da partida, antes do Vitória fazer o gol, né? Que vai interfere e dá o pênalti pro Vitória, o Mirassol vinha melhor. O Mirassol vinha causando mais desespero para a defesa do Vitória, e o Vitória tentando se defender de qualquer forma, porque o resultado era muito importante para um time que briga contra o rebaixamento, e conseguiu segurar, e no último minuto a zaga do Mirassol falhou e achou esse pênalti aí que o Mateuzinho bateu e garantiu 2-0 para o Vitória, que passa o Santos, passa o Internacional, e eu acho que entre os times que estão brigando contra o rebaixamento é o que vem melhor nessa sequência. Ele e voando. Fortaleza. Mas Fortaleza o também Fortaleza vem tá numa indo bem, né? crescente. a questão do Fortaleza é que o Fortaleza tá mais embaixo, né? Depende mais dos adversários do que o Vitória. O Vitória já vem numa sequência muito boa e hoje só depende dele para não cair. Meu Deus, me assusta isso. Santos Sport, vencemos 3-0, fizemos a nossa obrigação, mas os adversários também estão voando. E agora? Foi um jogo muito bom na sexta-feira, que o torcedor saiu muito feliz da Vila Belmiro, porque não só venceu, convenceu, e Sim. mais do que isso, aquela frase, Thiago, do Neymar sem uma perna é melhor que muita gente, nunca fez tanto Vingou. sentido, porque ele com joelho, se eu não me engano, ele estava com 3 ou 4 proteções no joelho. Parece um robô. E negócio lá. eu tava ao lado do André assistindo o jogo e a gente falava, pelo amor de Deus, tira o cara, né? Um tempo tá bom, não precisa jogar os dois. Jogou os dois, jogou bem, foi muito importante para a equipe. E é esse Santos que o torcedor quer ver. Nem sempre vai dar para ganhar, mas é um Santos com vontade de querer luta, e não né? desistir no meio do Exato. campo. Agora, 3 lances polêmicos de pênalti, onde o árbitro de vídeo chamou o árbitro de campo. Um deles eu acho que realmente não foi, que foi a questão do Barreal, né? Que foi o terceiro, o Barreal tinha um impedimento do Zé Rafael. O outro na mão do Neymar, que depois no replay deu para ver que bateu na perna primeiro, mas o primeiro deles contra o Guilherme foi um pênalti claríssimo, não dado. E hoje o Santos tem muito a questão do saldo de gols. É verdade. E é o Santos que consegue passar o Internacional pelo saldo, né? Parecia impossível que o Santos ultrapassasse o Internacional por conta do saldo, só que o Internacional perdeu de 5-1 para o Vasco, e ali na Vila Belmiro, quando o jogo estava 2-0 já no final do primeiro tempo, o torcedor já sabia do resultado do Internacional, se cobrava muito um Santos mais ofensivo para fazer mais gols e conseguir se distanciar o máximo possível, né? Mas foi um jogo muito bom, como a Carol falou. Eu achei o jogo do Neymar talvez o melhor que ele fez desde a volta. Foi muito seguro, muito inteligente, soube aproveitar os espaços. Tranquilo, né? Sem brigar tanto sem brigar com todo mundo. ninguém. Ele soube aproveitar muito bem os espaços do campo para um jogador que está limitado fisicamente. E acho um golaço a lá Neymar mesmo, Bonito, que bate no contrapé do goleiro, depois encontra assistência, participa do terceiro gol. Foi o Neymar mais seguro, o Neymar mais inteligente, mais adulto, mais tudo que se espera de um jogador da idade dele, do calibre dele, para salvar um time que está lutando contra o rebaixamento. Agora o Santos tem 2 desafios pela frente, um contra um rebaixado Juventude, outro contra o Cruzeiro, praticamente reserva e talvez até sub-20 na última rodada. O que acontece, Thiago, é que desde sexta-feira não veio ainda a aposentadoria do Neymar, o que muita gente estava esperando. É verdade, nossa, até a gente noticiou aqui, mas enfim. Gente, tem a tela do bololô, dessa bagunça que tá perto do Z4.
Por favor, André, destrinche essa história pra gente. Então, é um campeonato brasileiro que ainda, se na parte de cima o campeonato está praticamente decidido, na parte de baixo tem muitos times ainda brigando contra o rebaixamento, dá para contar até Vasco e Red Bull nessa briga, que tem 45, mas todos os times da parte de baixo, né, o Fortaleza, o Internacional, o Santos e o Vitória, conseguem ultrapassar essas duas equipes e vão ter muitos confrontos diretos, né, nessa sequência. O Red Bull, por exemplo, pega o Vitória e o Bragantino nessa sequência, um jogo em casa e o outro fora. O Santos pega o já rebaixado Juventude. Então, esses times, tanto o Vasco, quanto o Bragantino, quanto o Atlético Mineiro, não podem perder nessas rodadas, senão correm sérios riscos de cair. E o Santos tem que se aproveitar desses confrontos diretos para torcer que os adversários não pontuem ou pontuem pouco e o Santos conseguir vencer suas 2 partidas para se livrar do rebaixamento. Não, mais que isso. Tem que aproveitar que no próximo jogo pega o rebaixado Juventude e fazer o maior número de gols possível por conta do saldo de gols. Exatamente. Perfect. Gente, vamos nessa. Vamos dar tchau para a nossa audiência. Tchau, Thiago. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado a vocês.